Gênesis capítulo 15, até o versículo 7. Você achou aí na Bíblia? Palavra de Deus diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, pela direção que podemos ter dela, e para isso nós queremos ouvir, mas não somente isso, entender e também, acima de tudo, praticar os princípios da Tua palavra, que eles gerem vida na nossa vida, Pai, para que saiamos daqui essa noite mais e mais renovados na Tua presença, que a Tua palavra produza fé no coração de cada um de nós, porque sem fé é impossível Te agradar, Senhor. E aquilo que o Senhor espera de nós é que creiamos que o Senhor é Deus, cuida de nós, tem a direção da nossa vida, e ao Senhor rendemos toda a honra e toda a glória. E agora eu te peço, ó Deus, dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra, que a Tua voz se faça ouvir neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui está um famoso texto da Bíblia, em que Deus fala diretamente a Abrão e reitera a promessa que havia feito desde que ele deixou a sua terra. E esse texto mostra o firmamento de uma aliança de Deus com Abrão, uma aliança que, segundo diz a Bíblia, nós indiretamente estamos inseridos também nesta aliança, porque Deus está prometendo a Abrão uma grande descendência, e aquela terra que ele tomaria depois, através dos seus descendentes, seria também para sua herança. Quando nós fazemos uma aliança, sempre uma aliança, ela é firmada com promessas. Nós fizemos uma aliança, aqueles que se casaram, e ao fazer essa aliança, prometemos algumas coisas. Não foi assim? Você que se casou, não houve ali uma declaração de algumas promessas de fidelidade, né, de ajuda mútua, de companheirismo, de entendimento, e isso foi firmado com uma aliança. Então, uma aliança normalmente envolve promessas, envolve compromissos de ambas as partes. E, pelo sangue de Jesus, nós fizemos uma aliança nova com Deus. Mas essa aliança, nova aliança, que nós celebramos inclusive na ceia, que vamos participar daqui a pouco, o cálice de uma nova aliança, assim se refere a Bíblia ao cálice que tomamos, essa aliança foi feita com Deus através de Jesus Cristo. Ela é indiretamente ligada a essa aliança que Abrão fez com Deus nesse episódio aqui que nós acabamos de ler. E por essa aliança que temos com Deus através de Jesus, nós também recebemos as promessas de Deus em nosso favor. Abraão, quando fez aliança, Deus disse: você terá um descendente. Não somente isso, a sua descendência será muito grande, você não vai nem conseguir contar. E também prometo a essa descendência uma terra, que será de vocês, e nelas vocês habitarão. Estão aqui nas promessas que nós lemos. Mas nós também, quando fizemos aliança com Jesus, recebemos também as promessas de Deus por esta aliança. A promessa de não mais nos imputar o pecado, a promessa de perdoar
quitar completamente a dívida que tínhamos com Deus. E nós recebemos também essas promessas do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas, no capítulo número 3, no versículo 29, olha como ele faz referência a isso. Ele diz assim: e se sois de Cristo, se vocês realmente são de Cristo, também são descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Está estabelecida a ligação entre as duas alianças, aquela feita com Abraão, um prenúncio do que seria feito conosco através de Jesus. E ele diz: nós somos também herdeiros de Abraão e também dignos das promessas de Deus por esta nova aliança. Por isso a Bíblia considera Abraão o nosso pai na fé. No texto que a gente leu, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído, imputado por justiça ou como justiça. Veja o princípio da nova aliança. Ninguém é salvo por merecimento. Nós somos salvos porque cremos na promessa de Deus de salvação. É pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. E o mesmo princípio é aplicado a Abraão. Abraão não foi abençoado porque obedeceu, porque fez tudo direitinho, por isso ou por aquilo outro, mas porque ele creu. Então veja, ele foi justificado. O conceito da justificação, lá no Antigo Testamento, bem anterior ao que nós viemos a conhecer no Novo Testamento. Por quê? Porque o padrão de Deus não muda, sempre foi o mesmo. Nenhum homem, em tempo algum, foi salvo por merecimento. No Antigo Testamento, quem foi salvo não foi porque fez alguma coisa boa e mereceu, mas sempre foi pela fé em Jesus Cristo. A fé que justifica, a fé que me torna justo, a crença, a confiança em Deus que faz com que Deus olhe para mim e não para os meus pecados. Então veja, Abraão, também nós descendemos dele, herdeiros segundo a promessa, como diz aqui o apóstolo Paulo. E veja outra semelhança que há nesta situação, quando também a Bíblia diz através do profeta Isaías, vamos ler, Isaías capítulo número 41, no versículo número 8, está escrito assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendentes de Abraão, o que mais diz aí? Meu amigo. Veja como é que Deus chama Abraão no Antigo Testamento, o meu amigo. Como é que Jesus chamou os seus discípulos? Ele disse: eu já não chamo mais vocês de servos, eu os chamo de amigos, porque o servo não sabe o que vai fazer o Senhor, mas o amigo recebe de Deus, recebe do seu amigo a palavra, o aconselhamento, a direção. Então vocês também serão chamados meus amigos. Veja como Jesus se expressa em João, no capítulo número 15, no versículo 13 e também no verso 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de quem? Dos seus amigos. No versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele disse: eu tenho feito vocês conhecerem tudo que eu sei. Então vocês deixaram de ser apenas servos, vocês ganharam uma nova categoria, a categoria de amigos. E foi dessa forma que Deus se dirigiu a Abraão: amigo, meu amigo. E assim Deus se dirige a nós, Jesus se dirigiu aos discípulos. Um privilégio que nos torna realmente, como diz Paulo, filhos de Abraão, no sentido de herdeiros desta mesma promessa feita por Deus. E aquilo que nos torna, de fato, amigos de Deus, é a mesma coisa que deu a Abraão essa mesma designação. Ele creu em Deus e foi justificado. Nós cremos em Jesus, nos tornamos seus amigos. E crer de uma maneira diferente. Porque, como já disse várias vezes aqui, acreditar é algo muito vago se a gente apenas diz que acredita.
Tem gente barbada que olha para mim e diz, eu acredito em Papai Noel. Não tem? Tem gente que diz assim, eu acredito no coelhinho da Páscoa. Ah, não, os adultos não. Mas eu conheço muito adulto que tem na sua mesinha de trabalho um monte de duende, que diz assim, eu acredito em duende. E eu digo, eu acredito que você está doente. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então as pessoas podem dizer que acreditam em muitas coisas, mas a nossa fé em Jesus, ela é afirmada não apenas pela nossa palavra, mas pela nossa atitude. Não é apenas uma questão de dizer eu acredito em Jesus, mas isso me faz obedecê-lo. Isso me faz submeter-me a Ele, porque se eu acredito nele como Ele se apresenta e como a Bíblia diz que Ele é, então eu me apresento em submissão a Ele. Isso é de fato crer em Jesus. Por isso no João capítulo 15, nós lemos aí versículo 13 e versículo 15, ele dizendo que é nosso amigo. Mas e o 14, o que ele diz? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Abraão foi amigo porque também foi obediente. Abraão foi amigo porque creu a ponto de obedecer. Quando Deus pediu a ele Isaque, ele creu a ponto de ir até lá e estar pronto a derramar o sangue do seu próprio filho. Então isso o tornou amigo de Deus. E Jesus diz, vocês são meus amigos, eu não chamo mais vocês de servos, porque eu conto tudo para vocês, vocês têm a minha intimidade, mas são realmente assim se obedecerem, se fizerem o que eu mando. Veja, princípios bíblicos que nos situam nessa passagem, naquilo que Deus quer falar comigo. Então, foi-nos ordenado, queridos, pela Bíblia, crer, acreditar. Ao homem foi ordenado crer em Jesus Cristo. E é isso que traz a salvação. Ordenado crer, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se eu não crer, eu não sou justificado. Se eu não sou justificado, o que eu apresento a Deus é o meu pecado. É a crueza do meu comportamento, das minhas falhas. Aí Deus não me vê sob os olhos da justiça que torna-me limpo e inocente, mas pelos olhos da justiça que me torna um pecador merecedor de condenação. Por isso que sem fé é impossível agradá-lo. E a fé o agrada porque a fé me leva a obedecê-lo. Percebe? Não é uma mágica. Ah, eu tenho tanta fé em Deus, é por isso que Ele se agrada de mim. Mas se essa fé não me fizer obedecê-lo, ela não é de fato a fé verdadeira. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então é isso que completa o entendimento bíblico sobre sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, isso me torna amigo, isso me torna herdeiro da mesma promessa feita a Abraão. Não foi o que Paulo nos disse lá em Gálatas? Somos filhos de Abraão e, portanto, herdeiros da mesma promessa. Entendendo isso, vamos voltar ao texto em Gênesis 15 e vamos entender essa promessa. É como se você descobrisse que ganhou uma herança. Vai ser aberto o testamento e você vai descobrir que aquele que morreu deixou para você um par de meias. A surpresa da abertura do testamento. O que eu herdei? Eu disse para você que você é herdeiro, mas agora a Bíblia vai dizer do que nós somos herdeiros, de que valores Deus tem reservado para nós, os mesmos que deu a Abraão. E aí, se eu sou herdeiro e creio nisso, essa palavra é para mim. Aquilo que Deus fez com Abraão aqui em Gênesis 15 se estende a mim. Mas as mesmas atitudes de Abraão, eu também tenho a Deus. Qual é a principal atitude de Abraão? A fé. Creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Essa é a atitude que Deus... Essa é a mesma, mas a atitude também tem que ser a mesma. E aí, ao olhar para o texto aqui de novo, no capítulo 15, nós vamos ver de que maneira agiu Abraão pela fé.
Não diz a Bíblia, o meu justo viverá pela fé? É uma frase que a gente repete. Mas será que a gente entende o que a gente repete? Nem sempre a gente entende o que a gente repete. Fala a verdade, não é isso? Às vezes a gente se acostuma a dizer uma coisa, mas não quer dizer que a gente entenda o que aquilo significa. A gente está só repetindo mecanicamente. Então, o meu justo viverá pela fé. E quais são os passos da fé? Quais são os passos da fé de um justo? São aqueles que Abraão deu aqui nesse texto, em que a promessa é feita, em que tudo se entra de acordo com Deus e a aliança é estabelecida. E que passos de fé são esses que deu Abraão? Versículo 1 do capítulo 15 diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Primeiro passo de fé de Abraão foi acreditar naquilo que Deus falou aqui. Não disse a Bíblia que ele creu e isso foi imputado por justiça? E o que Deus está dizendo no primeiro momento a Abraão? Está simplesmente dando aqui uma ordem a ele: não temas, eu sou o teu escudo, o teu prêmio, a tua recompensa será grande. Eu não sou herdeiro de Abraão? Eu não sou herdeiro dessas mesmas promessas? Qual deve ser a minha atitude em relação a Deus e a sua palavra? Crer. Crer faz parte também, crer que Ele é meu escudo, crer que eu não preciso ter medo. Não é por fé? Essa fé agrada a Deus. Essa fé que acredita, que confia, que espera e que não se deixa abater pelo medo. Deus é meu escudo e eu não preciso ter medo. E ele diz: o teu prêmio será grande. Você tem um prêmio a receber. Sabia disso? O apóstolo Paulo viveu e lutou por esse prêmio. Por isso ele disse numa de suas epístolas: já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará, e também a todo aquele que aguarda a sua vinda. Não foi isso que Paulo disse? Que coroa é essa? É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Para quem é esse prêmio? Só para Abraão? É para todo aquele que crer. Então, nós estamos aqui vivendo nesse mundo como Paulo viveu na sua época, como Abraão viveu na dele, mas todos nós com algo em comum: a fé. A fé que me garante que Deus é meu escudo e a minha fortaleza. A fé que me garante que eu não preciso ter medo de nada e que há um prêmio me esperando. Você crê nisso? Isso é ser herdeiro dessa promessa, a mesma que foi feita a Abraão. No versículo 5 do texto está escrito: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Agora Deus dá uma segunda ordem a Abraão e diz para ele assim: olha, dá uma olhadinha para o céu. Você já viu o céu de noite? Aqui no Rio de Janeiro é difícil ver uma estrela, né? Já foi na roça? Já foi, olhou para o céu? Você viu estrela que você nem imaginava que tinha, né? Quando olha para o céu, e aí Abraão não está aqui no Rio de Janeiro, Abraão está na roça com Deus, não tem um lampião aceso, não tem nenhuma luz elétrica, não tem nenhum poste, não tem LED, não tem nada. Ele olha para o céu, você consegue imaginar o que ele viu? Imagina, exercício de imaginação bíblica, é bom, viva a história. Abraão olha para cima, Abraão olha e vê aquele céu que você está imaginando agora aí, apinhado de estrela. E Deus fala assim: ó, conta, se é que você pode. Já tentou contar? Não dá nem para começar, né? Já se perde logo na conta. Mas Deus fala isso: você acha que você pode? Então conta isso aí. Conta, porque é isso aí que vai ser a tua posteridade. Então, qual é a atitude que Deus espera de alguém da fé, como Abraão, herdeiro da mesma promessa? Já falamos: escudo, fortaleza é meu Deus. Não preciso ter medo de nada. Eu creio no prêmio que vou receber. Agora, a segunda atitude: olhe para cima. Veja, irmãos, Deus está nos chamando para olhar para cima. O apóstolo Paulo também, numa de suas epístolas, disse: pensem nas coisas lá
do alto, não nas que são aqui da terra. Disse isso ou não disse? Olhe para o alto, olhe lá para o céu. Então, se o justo vive pela fé, a fé não é nas coisas aqui da terra, como dizia Paulo. A nossa fé é celestial. Paulo dizia que nós somos cidadãos dos céus. Então é lá que está o nosso tesouro. Por isso, simbolicamente, Deus está mostrando isso a Abraão. Olha para o céu, Abraão. É para o céu, é lá que está o seu socorro. É lá que você vai encontrar o descanso, é lá que você vai entender realmente quem é Deus. Porque isso que você está vendo aí, que você não consegue nem contar, esse é o tamanho da promessa que eu tenho para você. E veja, por que chegou a esse ponto? Porque logo depois, no versículo 2 ao 4, Abraão mostra uma certa dúvida a respeito disso. Veja, como é que o pai na fé tem dúvida? Já pensou nisso? A gente está acostumado a achar que Deus está aí escolhendo os grandes heróis infalíveis, né? Os grandes personagens que não dão um tropeço, que não cometem nenhum erro. Não é assim, irmãos. Não é assim que Deus faz. Deus não está procurando um super-herói da fé. Deus está procurando um homem e uma mulher genuínos, que sabem as suas limitações, que Deus os conhece muito bem, e nós também conhecemos as nossas próprias fraquezas. Como Paulo também dizia das fraquezas dele. Ele conhecia cada uma delas. Mas Deus também conhece melhor do que a gente. E quando Abraão recebe de Deus a palavra, no verso 2 ele diz assim: Senhor, quem vai ser esse aí que vai me dar essa bênção? Eu continuo sem filhos. E pelo jeito o herdeiro da minha casa vai ser o meu funcionário, Eliezer. E aí ele diz: olha, o Senhor não me deu descendência, e um servo nascido na minha casa vai ser o meu descendente. E Deus disse: não vai ser esse o teu herdeiro, mas aquele que vai ser gerado de ti. E aí convidou Abraão para olhar para o céu. Por que convidou Abraão a olhar para o céu? Porque até agora, Abraão está olhando só para a terra. Abraão está olhando para baixo. Ele está olhando para a sua idade, está olhando para ver que o negócio dele já não estava muito bom, né? Está olhando para baixo. Ele está olhando e está vendo, olha, não tem filho. Ele está olhando e está vendo assim, olha, vai ser o Damasceno, Eliezer ali. No meu nível de compreensão, no nível aqui da terra, eu não vejo solução. E aí Deus teve que tirar um pouquinho os olhos de Abraão da terra e mandar ele olhar um pouquinho para o céu. Irmãos, a gente às vezes precisa tirar um pouquinho os olhos da terra, sabia? É que a gente tem essa tendência, né? Nós somos muito racionais, somos muito evoluídos, né? Somos muito da época da ciência, então a gente quer olhar para o computador, para a matemática, para o cálculo exato, e Deus está dizendo, olha, se você olhar isso aí, todos os cálculos vão botar você no vermelho, mas se você olhar lá para o céu, você vai ver que ainda tem crédito para você. Tá bom? Se você olhar lá para o céu, ainda tem crédito. Olha a quantidade de estrelas que tem aí. Você consegue contar isso? Tem algum computador que consegue contar e nomear todas elas? Nem você, nem computador. Mas eu digo para você que é assim que vai ser o teu futuro. Então, a gente olhando só para o computador não vê o certo. A gente vê uma pequena parte do que ele pode nos mostrar. Mas quando a gente olha para o céu, aí a gente consegue ver tudo que Deus quer revelar. Dá para entender a diferença? Então, você quer ser realmente esse herdeiro de Abraão? Você tem que ter a atitude de Abraão. Você tem que aprender a olhar para o céu. Você tem que aprender a tirar os olhos da terra, tirar os olhos do racional e começar a olhar um pouquinho mais além. Isso é, de fato, o dom da fé. Como diz Davi no Salmo 121, vamos ler? Ele nos dá esse belo conselho, né? No primeiro versículo, logo do Salmo 121, ele diz algo simples: elevo os olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? É para o alto que eu olho. Se eu olhar só para aqui, às vezes eu creio, queridos, nós podemos ter um socorro de um irmão ou outro. Amém. Deus usa quem Ele quer, né? Como diz aí, pode usar até o diabo para nos ajudar. Deus usa o que Ele quiser. Mas o meu socorro vem do Senhor. Então é para o alto que eu olho.
É dele realmente que vai vir o milagre. É dele que vai fazer um homem e uma mulher que não podem ter filhos gerar uma descendência inumerável. Isso não é um irmão, não é um amigo, não é um colega, não é no plano terrestre que vai acontecer. Isso vai acontecer no plano celestial. Então, crer é crer no plano celestial e ter os olhos como os olhos de Deus, como os olhos do Senhor. Como Jesus disse também em João capítulo 4, versículo 35, falando aos seus discípulos, que eles precisavam olhar um pouquinho mais para o alto, precisavam tirar os olhos daquilo que é imediato. João 4,35, ele diz: não dizem vocês que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita? Eu, porém, digo a vocês, ergam os olhos e vejam os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Mas para enxergar isso, tinha que erguer os olhos. Mas aonde está o campo? O campo está no chão. Mas Deus fala, ergue os olhos, porque você está olhando só o plano do chão. Mas tem um plano acima do chão que você não está considerando. Tem um plano espiritual que vai além do que você consegue ver, que você está simplesmente ignorando. Então Jesus disse para os discípulos, olha, vocês estão achando que conhecem o tempo, que sabem tudo de agricultura, que sabem tudo de plantação, que vai estar na hora, que não vai, mas eu digo, vai. Não importa se a meteorologia está dizendo que vai chover, eu estou dizendo que vai fazer sol. Você acredita em quem? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E para isso eu preciso olhar para o alto. Voltando lá ao texto em Gênesis capítulo 15, continua a atitude, o passo de fé de Abraão, no versículo 6. Aí está dito, aquilo que eu citei várias vezes, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ele creu, absolutamente crendo, quando ele olhou para o céu. Aí a fé se fortaleceu. Irmãos, o que fortalece a nossa fé não são as circunstâncias. Todo tipo de fé, entre aspas, que é fortalecido por circunstâncias, na verdade não é fé, é otimismo. Otimismo é você ver, olha, está mais ou menos, mas eu acho que vai melhorar, porque, olha, o país está melhorando, está criando mais emprego, está acontecendo isso, a economia está crescendo. Isso é otimismo. A fé, ela é vista quando eu olho para o alto, não para as circunstâncias. E aí, Abraão, ele teve essa fé que justificou, depois que Deus o mandou olhar para o alto. Aí ele teve a fé que justifica. Não enquanto ele olhava para ele, para a mulher, para as circunstâncias, para a dificuldade do corpo. Enquanto isso aconteceu, não era fé. Mas quando ele olhou para o alto e viu aquele céu imenso, e viu Deus dizendo conta, aí a Bíblia diz, ele creu. Finalmente ele creu. Ele creu e por isso recebeu justiça. Então eu imagino essa cena, à medida que ele vai olhando e vai ficando maravilhado com aquela visão, aquele céu todo estrelado, vai criando no coração dele aquela fé. Aquela fé que não é explicada pela ciência, entende? Que não é explicada pela lógica humana. Ela é feita na imensidão de Deus, né? Ele olha aquele céu azul todo estrelado e fica ali pensando naquele momento, Deus dizendo, olha, vai ser assim a tua descendência. Ele olha lá, aquele céu brilhando, aquelas estrelas cintilando, e aquilo vai gerando no coração dele uma crença. Ele vai vendo a grandeza de Deus. Que não se enxerga a grandeza de Deus no tamanho de uma estátua, não se enxerga a grandeza. Você pode fazer uma estátua de Jesus maior que a do Corcovado. Agora eu li no jornal, estão fazendo uma estátua, não sei aonde, aí na Índia, na China, sei lá, um lugar doido desse aí, que é uma estátua que é umas 10 vezes maior que o Corcovado. Mas você não vai ver a grandeza de Deus no tamanho de uma estátua. Você não vai ver a grandeza de Deus no tamanho de um templo, no tamanho de uma obra. Isso aí você consegue ver a grandeza da engenharia humana, né? Que obra maravilhosa, olha que obra difícil, olha que arquitetura. Isso é a grandeza do homem. A grandeza de Deus você não vai ver nessas coisas. Ele viu a grandeza de Deus olhando para aquele céu enorme. E aí ele creu em Deus,
E não somente creu, mas creu apesar das circunstâncias. Porque as circunstâncias diziam para ele: você é velho, sua mulher é velha, e só tem Damasceno e Eliezer aqui como solução. Isso são as circunstâncias. Mas depois que Deus apresenta a sua grandeza, aí ele crê. Crê contra as circunstâncias. É exatamente esse testemunho que ele obtém na Bíblia, no Novo Testamento. Veja aqui Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, no versículo 17 até o versículo 21 de Romanos capítulo 4, olha só o que está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Está falando de Abraão. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Foi nesse Deus que ele creu. Ele não creu na sua potência, na sua virilidade, nem na condição biológica de Sara. Ele creu no Deus que faz as coisas existirem do nada. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Está citando lá Gênesis 15. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Essa é a fé, irmãos. É a fé contra a esperança. É a fé contra a lógica. É a fé contra a realidade vista pelos olhos. É a fé vista no céu. É a fé vista na grandeza de Deus. Ele olhou aquele céuzão e falou assim: poxa, esse Deus está me prometendo. Aí foi o cara que criou isso tudo aí. Ele que botou cada um desses luminares no lugar onde eles estão. E são tantos que eu nem consigo contar. Então eu creio no impossível. Eu creio naquilo que eu não vejo a menor possibilidade de acontecer. Essa é a fé meio doida que a gente tem que ter, sabe? Para os homens, essa fé é doida, mas para nós é o poder de Deus. É assim que Paulo fala, não é, irmãos? Para nós é o poder de Deus. Então é nisso que ele creu, como diz aqui a Bíblia, contra todos os indícios, todas as dificuldades, todas as impossibilidades, ele acreditou nisso. E não somente isso, ele creu, ele concordou com aquilo que Deus fez. Então, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, agora vou ler contigo um texto que já citamos, que está em Hebreus, no capítulo número 11, todo mundo conhece esse texto aqui como Galeria dos Heróis da Fé. Logo no versículo 1, está aqui a definição. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele não viu uma luz no fim do túnel, como se diz. Ele não viu uma expectativa de que ele pudesse, com 100 anos, voltar a ser potente, e que a sua mulher, com idade avançada, que já não mais menstruava, voltasse a ser fértil. Ele não viu uma possibilidade, ele viu uma promessa, e ele acreditou numa coisa que ele não via. Pelo contrário, quando ele olhava, ele só via coisas para desacreditar aquilo em que ele acreditou. A nossa fé, irmãos, é assim. A gente acredita em coisas que ninguém mais acredita. E muitas vezes pessoas têm um monte de razão para não acreditar no que a gente acredita. Porque a gente não acredita baseado em evidências. Nós acreditamos baseados na fé. Certeza do que se espera, convicção do que não é visto. Essa é a fé de Abraão, da qual somos herdeiros. E aí, quando a gente crê dessa maneira, aí é que as coisas acontecem. É nessa hora que as coisas se transformam. Como Abraão creu, qual foi o resultado? Isso lhe foi imputado para justiça. Se tornou justo. Aí Deus, quando fala dele, lá em Isaías, diz assim: meu amigo. Por que é meu amigo? Eu conversei com ele, ele conversou comigo. Eu falei com ele, ele acreditou em mim. É meu amigo, Abraão.
não é mais só o servo Abraão, mas é o meu amigo. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, veja só o que está escrito aqui. Marcos, capítulo 9, verso número 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus vai curar um jovem possesso. O pai, desesperado, diz a Jesus: se você pode alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas primeiro, crê. Crê baseado em quê? Nas circunstâncias? Não. Nas probabilidades? Não. Pelo contrário, no impossível. Aquele jovem já tinha ido a todos os médicos, médiuns e religiosos e pajés que você possa imaginar. Mas ninguém conseguiu tirar ele daquele sofrimento. E o pai, desesperado, diz: se o senhor pode alguma coisa, faz, porque eu já não sei mais o que fazer. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê, ao que acredita. Essa é a fé, como diz o povo aí, que move montanhas. Essa é a fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode transportar montes de um lado para o outro. Em Marcos capítulo 11, mais adiante, no versículo 24, há outra evidência também. Jesus diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Credes antes de receber, mas creia que já recebeu. Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Creia no que não existe ainda. Creia no que ainda não chegou, do que ainda não é tangível. Creia naquilo que você não vê e nem toca. É essa fé que Abraão possuía, e nós nos tornamos herdeiros desta fé. Herdeiros de Abraão, segundo a mesma promessa, como disse Paulo. Volta lá em Gênesis 15, para a gente terminar. Está escrito aqui no versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. O último passo de fé é o recebimento da herança. A herança é a última coisa, irmãos. Como eu disse, nós temos uma herança para receber. Temos ou não? Qual é a nossa herança? A vida eterna em Cristo. Você quer ela agora? Vem cá que eu vou sacrificar você. Né? Qual é a herança? Vida eterna em Cristo. Quer a vida eterna? Vem cá. Pum, passa o cutelo em você. Pronto, vida eterna agora. Não, mas não foi agora. Mas você tem a herança, não tem? A herança é o final da história. A herança é o final da história, entendeu? A herança de Abraão, aquela terra, ele mesmo não viu. Ele mesmo não viu a plenitude da promessa se cumprindo. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, a Bíblia diz, todos aqueles citados ali, inclusive Abraão, nenhum deles viu a concretização das promessas, mas morreram crendo, entendeu? A gente morre crente, irmãos. A gente morre acreditando, porque a promessa é o final da história. A promessa é a conclusão de tudo. Abraão não viu a terra na sua plenitude, quem viram foi os seus herdeiros. Abraão não viu a sua posteridade numerosa, como as estrelas que ele não podia contar. Quem viu foi o futuro de Israel, todo aquilo que a gente vê até hoje. Mas a herança é dele. A herança pertence a ele. Dar-te por herança esta terra. A última coisa é a herança. Essa é a consequência da fé, receber a herança. Como foi com Paulo ao dizer no final da vida, a coroa está reservada, a minha vida está sendo entregue por libação, mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou agora entrando no céu. Eu vou embora da vida, mas eu sei que eu vou para a vida eterna. Essa é a convicção. Esse é o prêmio da herança. O prêmio foi esse para Paulo e para todos os que amam também a vinda de Jesus. Então Deus tem uma boa terra para nós. Deus tem uma boa terra. Ainda hoje aqui, talvez.
ainda aqui nessa terra, muitos herdaram aquela terra, muitos a tomaram, muitos fizeram parte dessa promessa. A promessa final é no fim, né? Por isso ele é final. É no concretizar de todas as coisas. Mas no caminho, nós temos coisas para desfrutar ainda. Nós temos bênçãos que vêm da parte de Deus. Veja em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 7, a Bíblia fala aos descendentes de Abraão. Moisés está falando a essa gente, Deuteronômio 8, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada lhe faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quem ia desfrutar isto eram aqueles que estavam para entrar, mas estavam desfrutando por causa de Abraão. Não sei se algum deles lembrou de Abraão nessa hora, mas receberam todas essas bênçãos que Deus preparou, que foram prometidas lá atrás a Abraão. Hoje, na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem ainda para desfrutar, ou se estamos desfrutando de alguma coisa agora, é porque lá atrás o nosso pai Abraão, ele conquistou essas promessas também para nós. E nós, porque cremos e agimos de acordo com a nossa fé, também nos tornamos herdeiros dessas promessas. E hoje estamos desfrutando do dom da vida que Deus nos deu. Se nos convertermos e não morremos, é porque Deus tem mais ainda para nós, né? Ainda não é a hora de desfrutar a vida eterna, mas enquanto não desfrutamos da vida eterna, vamos desfrutar da vida aqui na terra, da melhor maneira possível, de acordo com a nossa fé, vivendo pela fé, como diz a Bíblia, no Salmo 16, veja só no Salmo 16, verso 6. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. A minha herança é muito linda. A herança que cada um tem aqui da parte de Deus é muito linda. E veja, ainda mais linda é aquela que Deus está preparando. Eu termino com 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que todos aqui devem conhecer o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo número 9, Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem uma vida a ser desfrutada aqui e uma melhor ainda a ser desfrutada lá. Esse é o final da história. É a herança, é o cumprimento da promessa, é o cumprimento da parte de Deus nesse acordo, da parte de Deus nesta aliança. E certamente ele vai cumprir. Se você é herdeiro de Abraão, herdeiro segundo a mesma promessa, herdeiro das mesmas heranças, levante os olhos, amém? Creia, creia que Deus é teu escudo, creia que você não precisa ter medo, creia que no céu está o seu socorro, creia que vem do alto tudo aquilo que há de bom, e se alguma coisa tiver aqui, desfrute do melhor que for possível, mas nunca esqueça que o melhor ainda está lá na frente, que é aquilo que ninguém viu, ninguém imagina, e é muito maior do que qualquer um possa imaginar, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos louvar ao Senhor, a ceia vai ser entregue, e é hora de examinar o coração, e quem é cristão está convidado para participar.
jamais